Olá, irmãos e a todos, a paz de Cristo. Eu gostaria de dar três avisos em nome do Conselho Interino. Eu gostaria de pedir aí a atenção de todos, principalmente aos membros da Igreja de Cristo na BCD. Amém? Bom, o primeiro aviso é em relação à escolha do novo Conselho Eclesial da Igreja. Então, como é de conhecimento de todos, o Conselho Interino ficou responsável de elaborar o regimento interno e colocando quais são os critérios com base na Bíblia, né? Quais são os critérios para ser formado esse novo conselho, né? Que não será mais temporário, mas será um conselho integral. Então, com base também, como eu disse nas Escrituras, e lá em 1 Timóteo 3, tem uma escritura que fala assim: Bispo e diáconos. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavras, não amigos de muito vinho, nem de lucro desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diácono. E aqui essa passagem ela continua falando de umas características que como deve ser um bispo, como deve ser um diácono. Nós aqui na Igreja de Cristo na BCD nós temos a função de conselheiros, mas que também precisa ter essas mesmas características. Então, pensando nisso, discutindo, né, o Conselho Interino entrou em um consenso e decidimos qual vai ser a melhor, qual é a melhor escolha para escolher esses irmãos que vão fazer parte do Conselho integral. Antigamente nós fazíamos, era votado, né? Irmãos que gostariam de participar eram votados e esses irmãos que tivessem mais número de votos, eles eram eleitos. Mas, estudando a Bíblia, entendemos que o melhor não é essa forma de votos, né? E sim a igreja indicar em si esses irmãos serem experimentados, igual fala aqui na escritura que eu acabei de ler. Então chegamos à seguinte conclusão. Como vai ser então dado essa escolha do conselho eclesial? Então eu fiz aqui algumas anotações apenas para ficar mais claro aqui e se alguém tiver alguma dúvida pode nos procurar, amém? Então vamos lá. O conselho ele vai ser composto por 3 homens, né? Então o conselho espiritual ele vai ser composto por 3 homens. O cargo de conselheiro terá duração de 3 anos, certo? Então como é que vai ser feita essa escolha? A gente está aqui anunciando, né, para os irmãos, vai ser indicado nomes, né, para aqueles que queiram fazer parte desse conselho espiritual. Então, a igreja nesse ponto ela precisa ser bem participativa. Então a igreja ela vai poder indicar nomes, né, de homens que ela vê aqui, né, com base na escritura que tem essas características e então a igreja vai poder, a gente precisa muito da participação da igreja,
Então a igreja é participativa nesse momento, então nós vamos precisar que a igreja também possa indicar homens que se algum membro vê, né, que tal irmão ele atende essas características e ela vê nesse irmão que ele pode ser um futuro conselheiro, então ela vai indicar esses nomes para o conselho interino, né? Homens também que desejam, né, pessoas também que desejam fazer parte desse conselho também pode vir até nós e manifestar o seu desejo de querer fazer parte do conselho espiritual da igreja. Então, uma vez que foi feita, nós vamos dar um tempo de mais ou menos uma semana aí, né? Uma semana aí, um pouquinho mais, para que a igreja possa pensar nesses nomes, possa orar, né, e possa falar quem são esses nomes. Então, uma vez que temos esses nomes, nós iremos orar, né, e jejuar por esses nomes, igual fala aqui em Atos, né, que eles encomendaram, né, jejuaram e oraram ao Senhor. Então, teremos esse tempo. Após isso, após ter feito essa primeira escolha, né, e esses homens virem até nós, esses homens eles também precisam ter a disposição, né, o desejo de querer fazer parte. Não adianta só a igreja indicar, mas se esse irmão não tem o desejo de fazer parte, então não tem como. Então esse irmão precisa estar disposto a querer exercer essa função de conselheiro. Então, haverá uma primeira escolha, né, dentre esses homens indicados. Então, depois dessa escolha desses homens, uma próxima etapa será feita, o conselho interino, né, junto com esses irmãos, irá passar tempo juntos, né? Então, iremos orar, iremos fazer vigílias, iremos conversar e ver quais são as ideias, né, os pensamentos, se estão de acordo com a palavra de Deus. E por fim, né, iremos orar, continuar orando, jejuando, e por fim decidiremos quem vai ser em conjunto, né, com os irmãos do Conselho Interino, iremos decidir quem será os irmãos que fará parte do conselho integral. Amém? Então, peço aqui, desde já peço orações de vocês, para que possam estar orando, que vocês possam, a partir desse momento, já começar a pensar em homens, e nos procure eu, o Vitor, o Francisco, o Gelsilvan, e apresente o nome que vocês, de homens que vocês acreditam que possam ocupar, né, essa função. Então, eu queria dizer que essa função, né, diante da Bíblia, ela vai ser ocupada por homens, e nesse momento quem pode indicar somente serão os membros da Igreja de Cristo no ABCD. Tá? Então, membros ativos da Igreja de Cristo no ABCD que poderão indicar esses homens para fazer parte do conselho. Amém? Outro aviso, então, primeiro aviso, né, que é sobre a questão do conselho espiritual, é isso. O outro aviso é em relação aos cultos, em relação às pregações online. Nós pensamos aqui em conjunto que o melhor é fazermos as pregações na igreja, né, até por uma questão de áudio, de vídeo, de mais excelência. Iremos fazer as pregações a partir de agora na igreja no domingo de manhã, e depois iremos passar para os irmãos na parte da tarde. Por quê? Para que, até por uma questão de excelência, por uma questão assim, de quem vai fazer a pregação consiga estar lá e consiga se concentrar melhor, o espaço, o ambiente é mais propício para que o irmão consiga fazer a pregação
com mais excelência, tá? Ainda não está autorizado o retorno da igreja por conta da pandemia, né, de toda a igreja, e também porque o alvará está pendente. Então esse é o terceiro aviso, o terceiro e último aviso, que em relação ao alvará já está sendo dado passos nesse sentido, estamos avançados, então creio que nos próximos dias teremos já uma definição em relação a isso, e aí nós passaremos maiores informações, tá? Então só queria falar isso para tranquilizar os irmãos, falar que nós estamos tratando dessa situação, já estamos pensando no retorno da igreja. E então, se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém ainda precisa esclarecer alguma coisa, por favor, nos procure. E assim, nesse momento a gente quer muita participação da igreja, é muito importante, né, a participação de toda a igreja e todos os irmãos, então pedimos aqui a colaboração, a compreensão de todos, tá bom? Então, era isso, tenham uma ótima pregação, um bom domingo a todos, fiquem na paz, forte abraço. Olá, irmãos, que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma escritura que está lá no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 ao 35. E é aquela passagem que Pedro se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que pecou contra ele. Ele até fala para Jesus se é até 7 vezes. E aí Jesus conta uma parábola para ele, mostrando a importância do perdão. Mas antes de lermos esse texto, gostaria de estar fazendo uma oração. Senhor Deus, amado, soberano, glorioso, eterno, muito obrigado, Senhor, por tua graça, por teu amor e teu favor. Abençoa, Pai, essa pregação, abençoa nossas vidas. Venha falar, Pai, aos nossos corações por meio da tua palavra, que o Senhor venha conduzir com o teu Espírito, que venha ser tudo para a glória do seu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, vamos ler o texto. E o tema dessa pregação é a importância do perdão. Vamos ler Mateus 18, do versículo 21 ao 35. A Bíblia fala assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tem paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor
entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E eu fiquei pensando aqui nessa parábola, no início dessa passagem, né? No início dessa passagem que lemos agora, Pedro vai até Jesus e pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o irmão. E eu fiquei pensando, por que Pedro fez essa pergunta para Jesus? Certamente, Pedro estava tendo muitos conflitos com os outros discípulos. E se a gente for ver, no início do capítulo 18, eles estavam disputando entre eles qual deles era o maior. E nesse episódio, Jesus chama uma criança e coloca no meio deles e fala para eles que a não ser que ele se convertesse e se tornasse como uma daquela criança, eles jamais entrariam no reino dos céus. E eu achei interessante Jesus ter colocado essa criança no meio deles e ter falado isso para eles, que a não ser que ele se convertesse e se tornasse como uma criança, não entrariam no reino dos céus, porque uma das características da criança é o perdão. A criança, ela tem facilidade de perdoar. É diferente de nós que somos adultos, né? A criança, quando ela tá brincando com outra criança e de repente ela começa a brigar ali, um empurrar o outro, e por causa de um brinquedo, e aí um adulto vem e separa, e daqui a pouco elas estão comendo juntas, estão brincando novamente, estão se abraçando, como se nada tivesse acontecido. Porque a criança, ela não guarda mágoa no coração, ela não guarda rancor. Diferente de nós, que somos adultos, que temos uma dificuldade de perdoar, que temos a tendência de guardar mágoa no nosso coração, de guardar rancor. Mas nós temos que aprender com as crianças e temos que tomar a decisão de perdoar. Porque o perdão, ele não é um sentimento. O perdão é uma decisão que nós temos que sempre tomar essa decisão de perdoar. E aí Pedro perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, porque eles estavam tendo vários conflitos. E assim como Pedro estava tendo aqueles conflitos, nós também temos vários conflitos. Recentemente, lá no meu trabalho, eu tive um conflito com uma colega do trabalho. Porque a pessoa não quer fazer o serviço dela e você vai conversar e a pessoa acha ruim. E aí fica te jogando indireta, né? E aí aquilo estava me incomodando e eu comecei a ficar irado, né? Comecei a ficar indignado e comecei a guardar mágoa no coração. E aí eu comecei a tratar ela mal e ficou um clima chato. E comecei a ignorar ela. E aí eu lembrei de uma escritura que eu estava ali, né, pensando ali naquela situação, e eu lembrei de uma escritura que fala: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Quando eu lembrei dessa escritura, eu fiquei lutando, porque a Bíblia fala para a gente amar os nossos inimigos e orar. E a minha vontade não era de amar, a minha vontade era de retribuir o mal com o mal. A minha vontade era de guardar aquele sentimento de mágoa, de rancor no meu coração. Mas aí eu tomei a decisão, né, de perdoar ela. Né? Na hora foi difícil, porque eu fiquei pensando, nossa, ser cristão não é fácil. Porque você tem que se negar, você tem que negar a sua vontade, da sua natureza humana, para poder obedecer a palavra de Deus. E aí eu tomei essa decisão de perdoar, porque o perdão é uma decisão. E aí eu perdoei ela, e aí comecei a voltar a falar com ela, comecei a orar por ela, porque a Bíblia fala também para a gente orar por aqueles que os perseguem. E essa escritura, ela está lá em Mateus 5, 44 e 45, depois você pode ir lá e ler. E aí eu decidi perdoar ela e comecei depois a compartilhar escrituras com ela pelo WhatsApp, e ela me agradece, me dá bom dia. E o clima mudou, e eu fiquei em paz, né? Eu estava ali, né, lutando com aquela situação, mas eu tomei a decisão de perdoar ela. E esses conflitos, né, eu entendo o que Pedro estava falando, estava perguntando para Jesus, porque nós vamos ter vários conflitos.
E esses conflitos também podem acontecer na nossa casa, né? Quando a gente, né, tem alguns conflitos. Quem é casado sabe do que eu estou falando, né? Você que é casado, quantos conflitos você já teve com o seu cônjuge? E não só entre casal, mas também entre pais e filhos, entre irmãos, né? Porque são pessoas falhas morando debaixo do mesmo teto, morando no mesmo ambiente, na mesma casa. E sempre vai haver, né? Como são pessoas falhas, sempre vai haver de um errar com o outro. Porque somos falhos, vamos errar. Mas nós precisamos perdoar, né? Uns aos outros. E nesses momentos de conflitos, eu entendo que Pedro estava perguntando para Jesus. E interessante que Pedro ele pergunta para Jesus e ele coloca um valor: até 7 vezes devo perdoar o meu irmão? E Jesus fala para ele: não até 7, mas até 70 vezes 7. E 70 vezes 7 é 490. E Jesus estava falando para Pedro que não era 490 vezes que devia perdoar. Mas Jesus estava falando para Pedro que nós devíamos perdoar sempre. Sempre perdoar. Porque sempre vamos ter conflitos e devemos perdoar sempre. E esses conflitos, né? Eles acontecem, né, em casa. Porque em casa é um dos ambientes que mais a gente vive, né? E uma das coisas que me ajudam, uma escritura que me ajuda, né, quando eu tenho conflitos em casa, é aquela escritura que fala: apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. E o início do versículo ele fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Essa escritura está lá em Efésios 4, 26 e 27. E é importante a gente perdoar antes que o sol se ponha, a gente apaziguar a nossa ira, né? Se acalmar, refletir, orar, pedir, né, sabedoria para Deus e a gente se reconciliar ali naquele mesmo dia, porque antes que o sol se ponha, estava se referindo para a gente se reconciliar e perdoar naquele mesmo dia. Porque se a gente guarda mágoa no coração, deixar para o outro dia, a gente vai estar dando lugar ao diabo, e é o que a Bíblia fala. E hoje em dia, muitos casais, por não perdoarem, por guardar mágoa por outros dias, existem muitos maridos, né, com mágoas e sentimentos, né, da sua mulher. E existem muitas mulheres com mágoas e feridas do seu marido, com seu marido, porque não perdoou. Existem pais que estão com relacionamento cortado com seus filhos. E existem filhos que nem falam mais com os pais. Isso morando debaixo do mesmo teto, morando na mesma casa. Existem também amigos que antes andavam juntos, né, caminhavam juntos. Hoje nem se falam mais por causa da falta de perdão. A falta de perdão e a mágoa no coração destrói relacionamentos. Por isso que é importante a gente ser rápidos em perdoar. A gente, né, apaziguar nossa ira antes que o sol se ponha. A gente se resolver, se perdoar, se reconciliar o mais rápido possível. Porque quando a gente começa a guardar mágoas no coração de um irmão e a gente não se reconcilia e não resolve o coração, a gente fica dando lugar para o diabo. E isso pode nos levar a falar mal desse irmão para outro irmão. E aí a gente vai estar sendo usado pelo diabo. A gente vai estar, como fala aqui, dando lugar ao diabo. E quando a gente faz isso, a gente está perdendo a identidade de Cristo. Porque a identidade de Cristo é o amor. E quando a gente não perdoa, quando a gente guarda mágoas no nosso coração, guarda rancor, isso faz mal para nós mesmos. A gente fica rancoroso, fica uma pessoa amargurada. E isso vai fazendo mal para nós mesmos. E eu vi uma frase no YouTube essa semana que eu achei bem interessante. E a frase falava assim: a pessoa que não perdoa é a mesma coisa que ela pegar um copo de veneno e tomar, pensando que vai fazer mal para outra pessoa. Ou seja, ela está fazendo mal para ela mesma, achando que está fazendo mal para outra pessoa. Porque a falta de perdão, ela faz um mal para você.
e isso influencia na sua vida espiritual. E quando a gente guarda mágoas no coração de um irmão, quando a gente não perdoa um irmão, isso influencia nas nossas ofertas. Deus, ele não aceita as nossas ofertas quando nós temos mágoa de algum irmão no coração. E isso a gente pode ver lá em Mateus 5, 23 e 24. A Bíblia fala assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Olha só como a Bíblia fala. Se você tiver algum conflito, alguma mágoa no coração, né, contra um irmão, a sua oferta não vai ser aceita. A Bíblia fala para a gente ir primeiro se reconciliar com o irmão e depois trazer a oferta a Deus. E essa passagem me fez lembrar de Caim. Caim, irmão de Abel, filho de Adão e Eva. Caim, quando ele foi levar uma oferta para Deus, Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Deus não se agradou de Caim. E a Bíblia fala lá, está lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, porque Deus não estava se agradando de Caim. Caim estava com inveja do irmão dele, estava com mágoa no coração, e é tanto que isso levou ele a matar o irmão dele depois. Por isso que é importante a gente, né, perdoar, a gente se reconciliar com o nosso irmão, porque além de influenciar nas nossas ofertas, a falta de perdão também influencia na nossa vida espiritual. E Jesus, ele quando ele estava ensinando os seus discípulos a orar, ele fala na oração ali a importância do perdão. E a gente pode ver isso lá em Mateus 6, né, no versículo 9. Aqui Jesus estava ensinando os discípulos a orar, e Jesus fala assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus, ele ensinou os discípulos a orar para Deus perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos devem, aqueles nossos devedores. E o interessante é que aqui nessa oração, Jesus, ele frisa essa importância do perdão. No final, depois que ele termina de ensinar os discípulos a orar, ele frisa essa importância. No versículo 14, 15, Jesus, ele fala assim, ó: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará. Então, olha como é importante o perdão. E o perdão influencia na nossa vida espiritual, na nossa salvação. Porque se nós não perdoarmos as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também não perdoará as nossas ofensas. E voltando aqui para a parábola, a dívida que esse servo tinha com o senhor dele era uma dívida enorme. A Bíblia fala que era uma enorme quantidade de prata. E esse servo, ele não tinha como pagar. E aí o senhor dele pega e fala para prender ele, prender a mulher, prender os filhos e seus bens para que pagasse a dívida. E aí esse servo, ele implora, né, para o senhor dele, ele clama para o senhor dele ali de joelhos, implorando para que tivesse paciência com ele, que ele iria pagar a dívida. E aí o senhor dele teve compaixão dele e perdoou a dívida, cancelou a dívida dele e mandou ele ir. E aí ele podia ir para casa, estar com a mulher, com os filhos e com os bens, que ia ser tudo vendido, mas foi cancelada a dívida, perdoou. E aí esse servo, quando ele sai dali, ele encontra uma pessoa que devia a ele, um conservo dele, e ele começa a agarrar esse conservo e começa a sufocar ele e oprimir ele para que ele pagasse a dívida que ele tinha. E aí esse conservo dele cai de joelhos, implora
para que ele tivesse paciência, que esse conservo iria pagar a dívida. Mas esse servo, ele não quis ter misericórdia. Ele deveria ter tido misericórdia desse conservo dele, como o senhor dele teve misericórdia dele e cancelou toda a dívida. Mas ele não quis. Por que ele não quis? Porque o perdão é uma decisão. Se a gente for ver aqui no versículo 29 e 30, que está falando isso. Aqui fala assim, então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Aí no 30 fala assim, mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão. Ele escolheu não perdoar. Ele não quis. O perdão é uma decisão. Nós devemos tomar essa decisão de perdoar. Porque nós também fomos perdoados. Assim como esse servo, né? Vamos se colocar no lugar desse servo, que foi perdoada a dívida, que foi toda cancelada a dívida. Vamos colocar no lugar dele. Eu e você, assim como esse servo, que tinha uma dívida enorme com o senhor dele, que ele não tinha condições de pagar, eu e você também tínhamos uma dívida enorme com Deus, que não tínhamos como pagá-la. E essa dívida que eu e você tínhamos com Deus era os nossos pecados. Nós não tínhamos como pagar o preço dos nossos pecados, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a nossa condenação era a morte, não tínhamos como pagar. Mas Deus, assim como esse Senhor, teve compaixão do conservo dele, Deus também teve compaixão de mim e de você e cancelou toda a nossa dívida quando Jesus morreu na cruz no nosso lugar. E Deus cancelou a nossa dívida ali, perdoando os nossos pecados. E ao contrário desse servo que não teve compaixão, Deus teve compaixão de nós. E quando o Senhor dessa parábola ficou sabendo que esse servo não teve misericórdia, não teve compaixão do conservo dele, ele mandou chamar o conservo dele. E a gente pode ver isso aqui no versículo 32. Fala assim, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. E uma coisa interessante, aqui fala que o Senhor dele só cancelou a dívida porque ele implorou. E Deus também, ele só vai cancelar a nossa dívida dos nossos pecados quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós temos pecados e que Jesus morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E quando a gente reconhecer isso e pedir perdão para Deus e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e começar a obedecer a Jesus, aí sim nossos pecados vão ser perdoados. Porque assim como o pecado, a dívida desse servo foi perdoada porque ele implorou, nossos pecados também só vai ser perdoados quando nós reconhecemos e pedimos perdão a Deus e andarmos com Deus. E aí ele fala no 33, você deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E aí, por ele não ter misericórdia do conservo dele, aconteceu isso com ele. Ele já estava com a dívida paga, estava cancelada, ele estava livre para ir e estar com a sua família, com seus filhos e os seus bens. Mas porque ele não teve compaixão do conservo dele e quis que o conservo dele pagasse, lançou ele na prisão, aí ele foi cobrado, foi chamado de servo mau, foi torturado até que ele pagasse toda a dívida. Isso também vai acontecer com a gente. Se a gente não perdoar as ofensas uns dos outros, a dívidas uns contra os outros, Deus também isso vai acontecer com a gente. Deus também não vai perdoar as nossas dívidas. E Jesus, ele falou isso, ele frisou isso quando ele termina de contar a parábola. A última coisa que Jesus fala aqui nesse contexto, ele fala sobre a importância de nós perdoarmos também aqueles que têm nos ofendido. E aí fala aqui no versículo 35, Jesus ele falou, assim também lhe fará meu Pai celestial,
se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E o interessante aqui é que Jesus fala para a gente perdoarmos de coração. E perdoar de coração é um perdão verdadeiro. É você ser sincero quando você perdoar o seu irmão. Porque Deus ele se agrada e Deus ele avalia o nosso coração, a intenção do nosso coração. E é a melhor coisa, irmãos, que podemos fazer é tomar essa decisão de perdoar. Porque isso influencia na nossa salvação. Então nós devemos sempre escolher perdoar. E eu encorajo você se você tiver com algum conflito, com algum ressentimento, guardando mágoa de algum irmão, eu encorajo você a tomar a decisão hoje de perdoar esse irmão, de ir lá e reconciliar-se com ele. Possa ser que você já tenha guardado essa mágoa por algum tempo e você tá sendo difícil para você tomar essa decisão hoje. E eu encorajo você, aconselho você a pedir forças para Deus, a orar para Deus tirar essa mágoa do seu coração, para Deus tirar esse rancor, para Deus te dar humildade de você ir lá e se reconciliar com seu irmão, tomar essa decisão, a não ficar alimentando, porque quando a gente alimenta, a gente está dando lugar ao diabo e a gente está perdendo a essência de Cristo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, essa foi a escritura, essa foi a pregação de hoje. Que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos sempre tomar essa decisão de perdoar, de se reconciliar uns com os outros, porque vamos sempre falhar uns com os outros, mas devemos ter compaixão, assim como Deus tem compaixão de nós, e Ele espera que nós também perdoamos as queixas, né, as ofensas uns dos outros, porque isso influencia na nossa salvação, na nossa vida espiritual. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, a semana de vocês. Que Deus abençoe a nossa semana, que possamos ter uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Um forte abraço a todos vocês e a Deus seja toda a glória. Amém? Graças a paz, irmãos. Estamos muito felizes aí de poder participar aí da ceia do Senhor, juntamente com a igreja. Nós vamos fazer isso aí louvando a Deus. Amém? Vamos lá. Pão da vida, pão do céu, pão celeste é meu Jesus, pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão da vida, pão do céu, pão celeste é meu Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 ao 26, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém, irmãos? Amém. A Débora vai agradecer pelo pão. Pai amado, te dou graças, ó Pai, por este pão, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, eu agradeço por o Senhor ser o pão vivo que alimenta as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor em mim dá graça.
Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Amém. Débora vai orar pelo cálice. Pai querido, muito obrigado, Senhor. O Senhor tem enviado o teu Filho e derramou o seu sangue por mim, por nós, naquela cruz, ó Pai. Sou grata por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vem, Jesus, me abençoar. Enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Vem, Jesus, me abençoar. Enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Jesus, me abençoar. Enche-me de ti, Senhor. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, irmãos? Amém. Obrigado pela oportunidade.